Esse programa é uma produção independente. Todas as opiniões são de inteira responsabilidade dos profissionais envolvidos e entrevistados. Sou tua amiga bicicleta. Magrela, camelo, trator, biciclete, anacleta, Olívia Palito, bicicleta. Se é assim que você chama a sua amiga bicicleta, você veio para o programa certo. BCCLTA, sou tua amiga bicicleta. Bicicleta na cultura. O uso da bicicleta no deslocamento de pessoas, contribuindo para o desenvolvimento de cidades mais humanas, seguras e amigáveis. Vem pedalar com a gente. Bicicleta na cultura. Seu estilo de vida. Apresentação José Carlos Armelin. Olá, esse é o Bicicleta na Cultura. Programa que fala da sua bicicleta, a sua interação com ela e o que você muda o mundo. E o Bicicleta na Cultura está falando diretamente de Florianópolis. É isso mesmo, é a capital de Santa Catarina, uma cidade aí maravilhosa. A gente tem que começar agradecendo a empresa de ônibus catarinense, porque nós viemos de bicicleta para cá e a catarinense nos trouxe e trouxemos o Bike Studio. E hoje a gente está entrevistando aqui uma pessoa super interessante, é o Júlio Fernandes. Júlio, obrigado por ter recebido o Bicicleta na Cultura aqui em Florianópolis. Eu que agradeço. Olha só, o Júlio Fernandes, ele é um especialista em fazer bike fit em bicicleta e também ele é um especialista em orientar você como comprar uma bicicleta, um equipamento. Porque imagina só, você vai começar a pedalar, né? Aí você vai num monte de loja, fazer um monte de perguntas, cada loja responde de um jeito. Aí você precisa de um personal trainer para te ajudar a escolher essa bicicleta. E o Júlio é a pessoa certa. Júlio, conta um pouquinho do seu trabalho, do Bike Fit, porque depois a gente quer saber mais coisas, como começou tudo isso, né? Boa tarde, Amelinho, boa tarde a todos que estão nos ouvindo, né? Agradecer aqui a oportunidade. Então, a minha história com o Bike Fit começou quando eu comecei a pedalar como atleta, né? E logo ali de forma intuitiva eu percebia que se eu estava melhor encaixado na bicicleta eu tinha um desempenho melhor, né? E a partir disso eu comecei a pesquisar, né? E comecei a entender, aprendendo um pouco de anatomia, fisiologia, aprendendo biomecânica, que isso ajudava bastante no meu rendimento profissional. E tudo começou de forma espontânea, né? Eu fazendo ajustes na bicicleta de alguns amigos, né? De forma altruísta, né? E depois de um tempo começou de forma profissional, né? E quando que começou esse seu relacionamento com a bicicleta, com o Bike Fit? Você disse que ele estava competindo, mas isso foi em que ano? Faz quanto tempo? Dá uma noção aí de tempo. Nossa senhora, aí tu me pegou. Já tem uns 30 anos mais ou menos isso. Nossa, 30 anos de Bike Fit, hein? Profissionalmente tem menos, né? Mas essa interação, conhecimento, começar a pesquisar e a utilizar tem mais ou menos uns 30 anos já. Você sabe, já que você já falou numa escala de tempo bastante grande aí, né? A gente não vai revelar a idade, né, Júlio? A gente tá aqui no bate-papo, né? E o pessoal que ouve o nosso programa sempre gosta de saber como é que a pessoa começou lá atrás a pedalar. Qual é a sua história quando você começou a pedalar? Qual foi o seu primeiro contato com a bicicleta? Então, na verdade eu sempre queria pedalar, né? Mas como a gente não tinha condições à época de ter uma bicicleta, eu tinha os meus amigos que tinham bicicleta, né? No interior de São Paulo, lá em Lorena. E até foi um dos motivos de me tornar atleta foi por causa da bicicleta. Porque como eu não tinha bicicleta e eles tinham bicicleta, a gente ficava dando volta no quarteirão, eles ficavam andando de bicicleta e eu ficava correndo atrás deles. Então você
Você corria atrás da bicicleta? Eu corri atrás da bicicleta, então a partir dali eu desenvolvi a corrida, né? E o meu primeiro esporte foi o atletismo, né? E aí com 9 anos de idade, eu tinha um vizinho que tinha uma bicicleta que era uma Caloi, aquela pequenininha, que eu não me lembro mais o nome dela, não era berlineta, era uma menor. E aí um dia eu peguei a bicicleta dele e aprendi a andar de forma autônoma, né? Aí a partir dali eu comecei a pedalar e o meu pai na época tinha uma padaria e tinha uma bicicleta que fazia entrega de pão, só que era uma bicicleta grande, uma barra circular. E aí eu comecei a pedalar nessa bicicleta, enfiava a perna no meio daquele círculo que tinha nela, né? E ficava pedalando ali. Aí começou minha história com a bicicleta. Ó, imagine que quem está ouvindo é mais novinho aqui, não imagina que alguém vai pegar uma barra forte, que é uma bicicleta de 28 polegadas, né? Roda não, era barra circular. Barra circular, certo? E para uma criança é uma bicicleta grande, né? Como imaginar que uma criança vai enfiar a perninha no meio do quadro ali, naquela circunferência, e pedalar, e não pedala reto, pedala toda torta a bicicleta, né? Pedalava toda torta, né? Mas era o que tinha, né? Então tinha, ou fazia isso ou não pedalava, né? E você chegou depois que você ficou bom nessa bicicleta, você chegou a entregar pães também? Então, aí a gente tinha uma bicicleta cargueira na padaria que eu aprendi a pedalar e comecei a fazer a entrega dos pães. Isso foi lá em Lorena, que é interior de São Paulo, perto de Taubaté, né? Aliás, uma região muito bonita lá, né? Isso. O Vale do Paraíba. Vale do Paraíba, isso mesmo. E a gente gosta de buscar essa raiz para mostrar que não é porque hoje a pessoa anda bem, ela está bem relacionada, mas ela tem um passado bem interessante, né? E aí começou a minha história, né, com a bicicleta. Aí na época começou a febre das bicicross, né? Mas a gente não tinha, imagina, jamais iria comprar uma bicicleta dessa para eu poder andar, a gente não tinha condições financeiras, né? Aí até que aconteceu que a minha irmã menor ganhou uma Caloi CC. E aí, como ela não andava, a Caloi CC dela se transformou na minha bicicross, né? Então eu fazia bicicross com uma Caloi CC. Então aquela Caloi CC com uma única relação de marcha, aquele freio que não é tão bom assim, você transformou ela numa BMX. Tanto é que toda semana eu ia na oficina mecânica lá do conhecido lá no bairro para poder fazer uma solda, porque toda semana ela quebrava, né? Então, mas esse fato de você abusar dela, de você quebrar, também desenvolveu em você a parte do entendimento mecânico, porque eu vi que você no Bike Fit, você não é só o cara teórico, né? Você é o cara que lá desmonta a mesa central, desmonta o selim, desmonta tudo para poder ajustar a bicicleta da pessoa, né? Sim. Até porque assim, depois que essa bicicleta CCC se transformou numa BMX, ela se transformou numa bicicleta de corrida, né? Então você usava aquela bicicleta CC como uma Speed e como uma BMX. Isso, daí depois da BMX eu transformei ela eu adaptei, né? Um câmbio, um cassete e um câmbio de 5 marchas nela e ela virou uma bicicleta de corrida. Aí fiz algumas competições iniciantes de speed com essa Caloi CC. E será que tem foto disso no passado? Não, infelizmente eu não tenho, né? Nenhuma. Eu não tenho. Eu talvez lá as pessoas que organizavam essas provas lá na cidade, talvez deva existir alguma coisa, né? Mas foto não tinha, não tem. E eu imagino o furor que causava toda vez que você chegava com a sua grande Speed CC e se metia na corrida e era classificado, né? Era difícil justificar, né? Assim, é uma coisa que foi interessante porque eu levei para minha vida, né? Basta você ter a vontade de querer fazer uma coisa, independente daquilo que você tem, né? Você consegue, através de
acreditar e através de seu esforço, seu próprio esforço, conseguir fazer alguma coisa, né? E a gente conseguia fazer. Também existiam outros amigos meus que também não tinham condições de ter as bicicletas profissionais e competia com as mais variados tipos de bicicleta, né? Era muito comum, até porque talvez essa geração nova não entenda, né? Mas assim, naquela época era muito difícil ter uma bicicleta. Uma bicicleta de ciclismo era para poucos. Era muito caro, né? Era só importadas e muito caro. Então era uma realidade muito distante do que é hoje. E eu tô com o Júlio aqui já há alguns dias, né? Ele já me levou para passear aqui na ilha. Aliás, ele conhece muito bem a ilha aqui de Santa Catarina, que muitos chamam de Florianópolis, né? Que o nome certo é a ilha de Santa Catarina. E ele é uma pessoa carimbada, que todo mundo conhece ele, onde você passa, todo mundo mexe com ele. E muito requisitado pro Bike Fit. Se você entrar no Google e perguntar Bike Fit Florianópolis, com certeza vai aparecer a empresa do Júlio Fernandes, que é a Bike Fit Floripa. Então é você que veio aqui para Florianópolis, você que é da região aí do interior de São Paulo, que ouve bastante a nossa rádio, pode vir de ônibus para cá, pode até desmontar a bicicleta, que a hora que chegar aqui, o Júlio, você contrata ele e ajuda a montar e fazer o seu Bike Fit aqui. Então, como é que funciona o seu trabalho de Bike Fit? Agora entrando nesse profissional, porque é assim que as pessoas que mais conhecem você na ilha, né? Por conta dessa orientação e do Bike Fit, né? Então, o que seria o Bike Fit, né? O Bike Fit seria a gente fazer o melhor ajuste ergonômico, né, do ciclista à bicicleta. Então nós realizamos alguns ajustes na bicicleta, no selim, na mesa, no guidão, né, e em alguns casos na sapatilha, para que o ciclista ele pedale com maior economia de energia, né, com melhor aerodinâmica e em alguns casos onde existem algumas patologias, ele pedale com menor dor e desconforto. Então, resumindo, o Bike Fit ele faz com que a pedalada ela fique mais suave e mais confortável. E uma vez a pedalada mais suave e mais confortável, consequentemente o rendimento, né, a performance melhora. Não só para atletas, mas também para ciclistas comuns. É porque você atende todo o público, né? Você atende público feminino, masculino, iniciante, profissional. Sim, nós atendemos aqui desde os iniciantes, né? Quem começou a pedalar há pouco tempo, 1 mês, 2 meses, até ciclistas profissionais, triatletas. Então, eu uso o método que nós chamamos de tradicional de fazer Bike Fit, porque é um método que eu consigo atender a todos, né? E é um método onde eu consigo personalizar cada um, diferente um pouco dos métodos eletrônicos, né, computadorizados, que eles, vamos entre aspas dizer que é uma receita de bolo, né, meio que para todo mundo. Então a gente consegue personalizar mais usando esse método tradicional do que os métodos eletrônicos, os métodos computadorizados. Eu já trabalhei com mais de 5, 6 métodos diferentes computadorizados, né? E depois de um tempo eu resolvi só mesmo ficar no método tradicional, porque o resultado final é melhor. Eu pelo menos eu acredito nisso, né? Mas isso não significa que os outros métodos também não sejam bons, né? Independente do método que você vai realizar um Bike Fit, o importante é você fazer um Bike Fit, porque qualquer outro método ele vai também ajudar o ciclista num bom resultado. Você estava me dizendo que sim, o Bike Fit você consegue alguns ajustes no seu equipamento, na sua bicicleta, mas porém esse equipamento que você comprar tem que estar próximo do que você vai usar. Não adianta você comprar um equipamento que está totalmente fora da sua medida, né? E você também dá essa consultoria, né, para a pessoa comprar a sua primeira bicicleta, para ela não errar, né? Para ser possível aplicar um Bike Fit, senão às vezes nem é possível, né? Assim, o ideal seria antes de comprar a bicicleta e realizar um Bike Fit, onde o profissional vai fazer a aferição das suas medidas corpóreas, ele vai realizar uma anamnese para ver qual é o estilo de bicicleta melhor
o estilo de bicicleta apropriado a você, e aí ele vai fazer uma consultoria para poder buscar a especificidade dessa bicicleta e também o tamanho correto. E aí, após isso, ele vai fazer os ajustes necessários. Mas a grande maioria das pessoas, elas não procuram isso, né? Elas já procuram bike fit depois de ter comprado a bicicleta. Então, como funciona? Se a bicicleta ela está muito fora do tamanho do ciclista, um exemplo, o ciclista necessita de uma bicicleta tamanho G, e ele tem uma bicicleta tamanho P que ele comprou. Aí nesses casos eu já nem faço bike fit. Eu recomendo, né, ele fazer a substituição do quadro ou da bicicleta para o tamanho adequado, porque por mais que você faça uma mudança, ela não fica de maneira satisfatória, né? Mas quando é uma diferença de um tamanho M para P, ou M para G, ou de P para M, ou de M para G, GM, aí você consegue também fazer algumas alterações que faça com que essa bicicleta fique de maneira ergonômica, né? Mas se no caso for um atleta que ele precisa ter desempenho, precisa ter performance, ou ele tem uma patologia muito específica, aí não adianta. Daí o ideal é ele ter a bicicleta no tamanho recomendado para poder fazer o bike fit. No caso do profissional, ele nunca vai cometer esse erro, né? E se ele já está no nível do profissional, ele vai ter sempre o equipamento muito próximo que vai adequar ao seu bike fit, né? Sim, geralmente o profissional ele já tem mais ou menos uma vivência, né? Então ele já tem, dificilmente ele já vem com um equipamento muito fora do padrão, mas é muito comum aparecer profissional com bicicletas fora do padrão, e essas questões são das mais diferentes formas, né? Porque às vezes aquela bicicleta que ele tem é que deu para ele comprar, ou porque ele não tinha conhecimento e achou que era melhor, enfim, nem sempre, não é porque é profissional que ele já também consegue ter esse conhecimento. Entendi, né? Então realmente precisa de um profissional para ajudar ele a escolher essa bicicleta aí, né? E no caso você dá essa consultoria aí, né? Você tem alguma história interessante? A gente gosta muito de pessoas comuns, né? Que é o que o Bicicleta na Cultura acaba mais abrangendo esse público, né? Você tem alguma história interessante de alguém que veio procurar você, a bicicleta está muito fora, a hora que você ajustou, o pessoal estava reclamando da bicicleta, de repente ela começou a ficar apaixonada? Eu tenho dois casos bem emblemáticos. Conta, né? Aí para nós. Eu tive um cliente que era um senhor de 66 anos, e ele chegou até mim para fazer o bike fit porque o médico cardiologista dele recomendou que ele fosse procurar um profissional para poder tentar regular a bicicleta dele. Porque o que aconteceu? Ele começou a ter uma dor do lado esquerdo do peito, uma dor muito forte, muito forte, muito forte, e ele achou que era algum problema coronário. Até que ele acabou indo em 3 cardiologistas diferentes, realizou vários exames cardiológicos para poder ver se tinha algum problema, e até enfim não resolveu, não descobria-se o problema. E ele fez mais de 15 exames, passou por esses 3 cardiologistas e não descobria, e essa dor no peito continuava, essa dor dava no peito, seguia no braço, né, no braço, antebraço, até que ele pegou um médico cardiologista que era ciclista e falou para ele: olha, quem sabe não é uma regulagem errada. E aí quando ele foi lá fazer o bike fit comigo, eu fiz a anamnese dele, fiz as medidas antropométricas dele, até que eu fui avaliar a bicicleta. No que eu fui avaliar a bicicleta, o que aconteceu? Ele não sabe explicar o porquê também. O guidão dele estava 2,5 centímetros, um lado maior que o outro. Foi serrado só um lado e o outro lado não foi serrado. Então o que acontecia? Acontecia que todo o peso, o lado que estava menor, né, 2,5 centímetros menor, era o lado esquerdo. Então todo o peso do tronco estava apoiado nesse lado esquerdo.
E aí, até que eu identifiquei aquilo, fiz todo o bike fit dele, substituímos o guidão dele, e no outro dia ele já pegou e me ligou e falou que eu tinha resolvido o problema do coração dele. E na verdade o problema era uma questão postural, né? Então, de um problema cardiológico virou um problema de guidão. Na verdade nem era um problema cardiológico, né? Era um problema muscular, né? Porque o guidão não estavam simétricos. Então, e é uma dor semelhante, né? Ao infarto, a um problema coronário, né? Sim. Como ele relatava ali, era muito parecido, né? Inclusive até o fato dele ter ido em 3 médicos diferentes, que os outros médicos pediram para que ele fosse em outros profissionais para tentar investigar e averiguar essa questão. E um outro caso emblemático que eu tive era que teve uma ciclista que ela estava com um problema no quadril, sentindo muitas dores no quadril, e ela foi no médico de quadril, e o médico falou para ela: olha, você vai ter que fazer uma cirurgia no quadril. Aí até que ela pegou e um dia ela teve um start, ela falou: não, antes de fazer a cirurgia no quadril eu vou ver como é que é essa história de bike fit. Aí até que ela foi lá fazer o bike fit e nós detectamos que o tamanho do selim não era compatível com o tamanho do quadril dela. E só com a substituição do selim dela adequado e, consequentemente, o ajuste, ela já no próximo pedal, já a dor do quadril diminuiu consideravelmente. Aí ela ficou mais uma semana pedalando, e em questão de 10 dias o problema do quadril dela resolveu. Aí depois ela retornou no médico, fez novos exames e eles cancelaram a cirurgia do quadril. Mas isso não significa que quem tem uma dor, vamos já deixar bem claro aqui, tá? Que quem tem alguma dor de quadril, alguma outra coisa, que não tenha que procurar um profissional da área, né? Que é quem tem que dar orientação e fazer essas questões. Porque nem sempre todas as dores no joelho, no quadril, o bike fit vai resolver. Não. Às vezes, se a causa do problema é a má postura, ele resolve. Mas se é um outro problema que vem de uma outra origem, por outras questões, né? Tem sim que procurar um médico, um especialista da área para poder ver isso, né? São o quê? São técnicas complementares. É bom você deixar bem claro isso, que são técnicas que complementam. Se você fosse falar um número mágico aí, em porcentagem, quantos por cento de ciclistas estão com a sua máquina desajustada para o corpo desse ciclista? Seja ele profissional ou seja ele amador. Tenta dar aí infração, porcentagem, quantos por cento estão errados? Merecem o bike fit? Assim, estatisticamente, ser preciso é difícil, mas... Exemplo, se eu saio aqui para pedalar na Avenida Beira-Mar em Florianópolis, onde tem um fluxo bem grande de ciclistas, eu com certeza, num horário de rush ali, se passar 10 ciclistas, eu acho que 6 vai estar fora. Merece um bike fit, né? Lembrando que, para quem não conhece Florianópolis, o pessoal aqui usa bicicleta pra caramba, né? E quando a gente fala essa expressão que usa muita bicicleta, você também aqui consegue confirmar que quando veio a pandemia, o que aconteceu com as bicicletas aqui? Exemplo, eu nunca trabalhei tanto durante a pandemia, né? Meu caso foi até um pouco atípico dos demais, né? Aconteceu o quê? Que em função da pandemia, como nós não tivemos mais ônibus circulando, as pessoas tiveram que se deslocar para o trabalho de uma forma alternativa, que no caso seria a bicicleta. As academias estavam fechadas, os locais de atividade física coletiva estavam fechados também. Essas pessoas acabaram que migraram para a bicicleta, tanto para poder fazer uma atividade física ao ar livre, como também para poder se deslocar para o trabalho como modal. Então, o número de pessoas usando bicicleta
aumentou exponencialmente. Foi assim, um número muito grande. Eu acredito até que nós conseguimos no mínimo dobrar o número de ciclistas na cidade. E o grande barato, o grande legal disso tudo foi que essas pessoas, elas descobriram aquilo que nós que já pedalamos sabemos, né? Que a bicicleta é um ótimo meio para poder se fazer uma atividade física e um excelente meio de transporte. Então, nesse sentido, se a gente tem que dizer se a pandemia teve alguma questão positiva, na questão do uso da bicicleta, ela ajudou nessa questão. E olha, quem está duvidando da história do profissional, eu vou confessar para você, hoje eu vou contar a história nossa aí, que a gente estava pedalando junto aqui no sul da ilha, né? Ele convidou para pedalar lá na Armação. Então a gente estava voltando, um carro emparelhou conosco. Eu achei que ele fosse brigar conosco, né? Porque aqui tem alguns acessos que são bem estreitinhos, né? E a bicicleta passa bem perto do carro, e não era. Era um camarada solicitando serviço de bike fit em pleno dia de lazer, né? Não era um dia de trabalho, né? A gente estava simplesmente passeando para a praia. Aí o Júlio reconheceu quem era, parou lá e eu também acompanhei ele fazer um pré-bike fit, já que não estava no estúdio dele. Só uma orientação, né? Que já valeu, né? Aliás, ele me disse, né? E eu também pude confirmar que uma vez que a pessoa faz bike fit, ela pode retornar várias vezes com dúvida e você continua dando essa assistência, né? Porque precisa, né? Sim. O protocolo que eu uso hoje para o bike fit é um protocolo que eu compilei de vários outros que existem, né? E desenvolvi em cima, né? E eu acredito que o bike fit não existe assim, ele não é milagroso. Você vai lá, faz as medidas, faz o bike fit e está pronto. Não, o bike fit, ele é necessário ter um retorno. O ciclista precisa fazer, dar alguns pedais, depois retornar para poder fazer alguns micros ajustes. E também assim, da mesma forma que o ciclista desenvolve as suas habilidades ao pedalar, o bike fit também ele vai precisar sofrer pequenas alterações. Fazendo uma analogia, seria o quê? Uma analogia com a musculação, né? Quando você entra numa academia, você começa a fazer um trabalho de musculação, você começa a fazer determinados exercícios, e à medida que você vai progredindo, você vai fazendo outros tipos variados de exercício e também aumentando intensidade e carga, né? E o bike fit é a mesma coisa. À medida que você vai evoluindo, você vai tendo que fazer o quê? Novos pequenos ajustes para poder ir acompanhando essa sua evolução. Por que isso? Porque à medida que eu vou melhorando a minha flexibilidade, aumentando a minha massa muscular magra, eu vou mudando os diâmetros articulares. Então tudo isso faz com que novos ajustes são necessários. Então por isso que eu peço para os meus clientes, eles fazem o bike fit, depois de 5 anos, depois de 5 pedais eles retornam. Aí depois de 45 dias eles me dão feedback, e daí de acordo com esse feedback eles retornam para poder fazer novos ajustes. E eu tive um caso, falando já do caso emblemático, eu tive um cliente que ele chegou para fazer o bike fit comigo e ele estava com 143 quilos, mais ou menos 145 quilos. E ele fez o primeiro bike fit, nós fizemos um bike fit adaptado à condição dele naquele momento. E ele usou a bicicleta como complemento para poder fazer a redução do peso ponderal dele. E a cada 30 dias ele retornava, para a gente poder fazer esses novos ajustes. Porque num prazo mais ou menos deu 11 meses, ele conseguiu descer o peso dele até 89 quilos. Nossa, que maravilha! Isso. Então todo mês ele retornava para a gente ir fazendo novos ajustes, até que ao final do 11º mês ele atingiu o peso saudável, né? Que o médico, no caso, na época, e a nutricionista colocaram como saudável para ele. E aí, a partir dali, ele não mais precisou fazer esses ajustes. E até hoje ele mantém, né, esse peso e não mais precisou fazer novos ajustes.
É um acompanhamento, né? Um acompanhamento integral aí a pessoa, né? Aqui o pessoal diz que quando o cara quer testar se ele tá bom ou não, ele tem que subir o Morro da Lagoa, né? Aqui tem o Morro da Lagoa e o Morro da Cruz, né? O Morro da Cruz, que é o da antena lá, que é até pior, né? São 2 km de subida. Ô Júlio, nosso tempo está encerrando desse programa aqui. A gente tem mais coisas para perguntar e a gente até vai abrir um outro programa. Então, a você que gostou do assunto, procure um profissional de sua confiança para fazer um bike fit que possa acompanhar melhor seu desenvolvimento. Júlio Fernandes, obrigado aí. Deixa o seu contato aí para quem vier para Florianópolis ou quiser tirar dúvida com você. Então, o meu contato aqui pode entrar através do meu site, né? Que é no Google, bikefitfloripa.com, ou por WhatsApp, que é 48 999558709, ou pelo e-mail, que é bikefitfloripa@gmail.com. E para finalizar aqui, independente do profissional que você vai fazer, independente da técnica que você buscar para fazer, o importante é você buscar um profissional desse para que você possa fazer o bike fit e minimizar vários efeitos deletérios que a bicicleta pode causar ao longo do tempo, né? Por má postura, como lesões, desconforto e, no caso, as pessoas que buscam performance, melhorar a performance. Ótimo, então fica atento às dicas aí e procure um profissional para lhe ajudar. Bicicleta Cultura fica por aqui e até o próximo programa. Bike abraço. Obrigado, Júlio. Obrigado, Melim. Quer entrar em contato conosco, deixar um recado ou ouvir de novo esse programa pelo nosso podcast? Acesse www.radiowebdom.com. Quer nos enviar um e-mail? Anota aí, radiowebdom@gmail.com. O Bicicleta na Cultura tem apoio total da Rádio Webdom, pauta, produção e apresentação, eu, José Carlos Armelin, edição de áudio, Heraldo Vaz, e direção geral do programa, a jornalista Fátima Franco. Você ouviu pela Rádio Webdom BCCLTA, sou tua amiga bicicleta. Bicicleta na Cultura. O uso da bicicleta no deslocamento de pessoas, contribuindo para o desenvolvimento de cidades mais humanas, seguras e amigáveis. Apresentação José Carlos Armelin.